Oi, gente, tudo bem? Então, nós voltamos hoje com a última parte dessa temática sobre tabela periódica e nós vamos falar sobre as propriedades periódicas. E a primeira propriedade sobre a qual nós vamos tratar é o raio atômico. O raio atômico ele é definido como a distância do núcleo do átomo de um elemento químico até a sua última camada. Ao longo de uma família, esse raio atômico tende a aumentar e a gente vai ver por quê. Lembra que o número do período está relacionado ao número de níveis eletrônicos que um átomo tem? Então, ao longo de uma família, o número de níveis eletrônicos está aumentando. E por esse motivo, vai aumentar então a distância do núcleo até a última camada do átomo. Dessa forma, o raio atômico está aumentando. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui que eu separei para a gente estudar. Nós vamos comparar o raio atômico de 3 elementos químicos que estão localizados na primeira família da tabela periódica, no grupo 1. Nós vamos comparar o lítio, o sódio e o potássio. Esses 3 elementos químicos estão localizados na mesma família. Mas o lítio pertence ao segundo período, logo ele tem 2 níveis eletrônicos. O sódio pertence ao terceiro período, logo ele tem 3 níveis eletrônicos. E o potássio pertence ao quarto período, então ele tem 4 níveis eletrônicos. Repara nessa figurinha aí que, pelo fato do número de níveis eletrônicos estar aumentando, a distância do núcleo até o último nível também está aumentando. Ou seja, está aumentando o raio. Então, ao longo de uma família, o raio ele aumenta. Agora nós vamos comparar elementos químicos que estão localizados no mesmo período. Ao longo de um mesmo período, o número de níveis eletrônicos se mantém. Porém, o número atômico, que corresponde ao número de prótons, que são as cargas positivas do átomo, que estão lá no seu núcleo, está aumentando. Esse número maior de cargas positivas no núcleo atrai mais fortemente esses níveis eletrônicos. Por isso, ao longo de um mesmo período, o raio atômico tende a diminuir. Olha esse exemplo que eu coloquei aí para a gente estudar. Nós estamos comparando o raio atômico dos átomos de potássio e o raio atômico dos átomos de arsênio. Reparem que tanto o potássio quanto o arsênio estão localizados aí no quarto período da tabela periódica. Dessa forma, eles têm 4 níveis eletrônicos. Porém, o raio atômico do potássio vai ser maior do que do arsênio. Por quê? Porque o arsênio ele possui um número atômico maior. Esse número atômico maior indica que eu tenho mais prótons no núcleo do arsênio do que no núcleo do potássio. Dessa forma, essa carga positiva maior no núcleo do arsênio vai atrair com mais força essas 4 camadas eletrônicas do arsênio. Dessa forma, o raio do arsênio vai ser um pouco menor do que o raio do potássio. Entenderam? A segunda propriedade que nós vamos estudar é o potencial de ionização ou energia de ionização. Essa energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. O processo de retirar um elétron de um átomo não é um processo fácil, não é um processo simples. É necessário gastar uma quantidade de energia com isso. E a energia de ionização, ou potencial de ionização, vai ser exatamente essa energia que é necessário gastar para retirar esse elétron do átomo. Quando um elétron é retirado de um átomo, esse elétron ele é retirado da sua última camada, que a gente chama de camada de valência. Dessa forma, então, quando o raio do átomo é pequenininho, esses elétrons que estão lá localizados na última camada, eles estão mais atraídos pelo núcleo. E assim, mais difícil vai ser de retirar esse elétron, precisando gastar então mais energia para isso. Por isso, quanto menor o raio, maior será o potencial de ionização, ou seja, mais difícil vai ser de arrancar esse elétron, vai ser preciso gastar mais energia com isso. E quanto maior o raio, menor vai ser esse potencial de ionização,
Ou seja, vai ser mais fácil de arrancar, de retirar um elétron desse átomo. Ou seja, se é mais fácil, eu gasto menos energia com isso. A terceira propriedade que nós vamos estudar é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é definida como energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo. Quando um elétron é adicionado a um átomo, ele é adicionado no seu último nível de energia, na sua última camada, na sua camada de valência. Então pensa comigo, quanto menor for o raio desse átomo, maior vai ser a força de atração do núcleo, onde estão as cargas positivas do átomo, pela sua última camada, onde esse elétron pode ser adicionado. Então, maior vai ser a afinidade pelo elétron. Agora, quanto maior for esse raio, menor vai ser a força de atração do núcleo, onde estão as cargas positivas do átomo, pela sua última camada. Então, menor vai ser essa afinidade pelo elétron. A quarta e última propriedade periódica que nós vamos ver é a eletronegatividade. A eletronegatividade é definida como a capacidade que determinado átomo possui de atrair os elétrons em uma ligação química. Uma ligação química, ela vai envolver os elétrons que estão localizados sempre no último nível eletrônico dos átomos. Então, essa eletronegatividade, ela vai depender também da distância do núcleo, onde estão as cargas positivas do átomo, até a sua última camada ou nível eletrônico, onde estão localizados esses elétrons que vão participar de uma ligação química. A ideia aqui é a mesma. Quando o raio é pequeno, os prótons do núcleo podem atrair os elétrons da última camada com mais facilidade. Então, a sua eletronegatividade vai ser maior. E se o raio for grande, os prótons do núcleo vão atrair esses elétrons que estão localizados lá na última camada com menos facilidade. E a eletronegatividade será menor. Bom, então a gente estudou aqui 4 propriedades periódicas: o raio atômico, o potencial de ionização ou energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. A primeira propriedade que a gente viu foi o raio atômico, e a gente estudou que o raio atômico ele vai variar ao longo de uma família, aumentando conforme aumenta o número de níveis eletrônicos. E ele vai variar ao longo de um período, diminuindo conforme o número atômico vai aumentando. Quanto às outras propriedades periódicas, a gente viu que todas elas vão depender do raio. E elas vão sempre variar de forma contrária ao raio atômico. Então, se você souber bem como funciona essa variação do raio atômico na tabela periódica, você vai conseguir estimar bem as outras propriedades periódicas. O PDF com os slides dessa aula vai ficar disponível para vocês lá no Google Sala de Aula, e lá eu adicionei alguns slides com exercícios para vocês treinarem essas propriedades periódicas que nós acabamos de ver. Então, façam esses exercícios e tirem as dúvidas de vocês no nosso grupo do WhatsApp ou então no fórum disponível lá no Google Sala de Aula. Vai estar disponível para vocês também uma lista de exercícios completa, contendo exercícios sobre toda a temática da tabela periódica que a gente estudou até aqui. Então, façam esses exercícios porque é uma forma de a gente ter aí um feedback de vocês, tá bom? Nós fechamos então essa temática sobre tabela periódica, espero que vocês tenham gostado e nós voltamos então na próxima semana com um novo conteúdo que será sobre ligações químicas.